Yeah! Olá, pessoas! Mais cedo do que vocês esperavam, porque estamos compensando o tempo perdido. Quando conseguimos gravar, gravamos. Já disse para vocês apertarem o sininho, entendeu? Se você está ouvindo a gente em algum lugar, você segue. Se você está no YouTube, você aperta um sininho, que nunca se sabe quando pode ver o episódio. Eu acho que esse é o melhor combinado que a gente pode ter a partir de agora. Para ficar o quê? Verídico, entendeu? Para não ser... Para ser o mais honesto possível que a gente pode oferecer. É isso. É realmente o que temos para hoje, gente. Para o presente momento, né? Já que o hoje pode ser distante aí na sua timeline. Exato. E é Mas isso. a gente está com relativos muitos views para o nosso normal lá no YouTube. Eu estava mexendo nas coisas hoje para botar o episódio no ar e me surpreendi. E falei, caramba, a gente coitando que a gente tem um seguidor e tem gente ouvindo a gente. Temos que parar com isso, hein? É, amiga. Eu estou ofendendo mais gente, então. É por aí. Eu acho assim, enquanto vocês não começarem a engajar, comentar e reclamar com a gente pode continuar ofendendo vocês. Que tal? Opa! Eu vou levar por aí. Bem, avisos. Hoje, vamos falar o quê? Vamos falar de outros podcasts. Especificamente, vamos falar de podcast documental, que é uma parada que a gente gosta bastante e que temos trocado figurinhas sobre e nos surpreendendo que está virando um gênero real oficial. Talvez eu tenha virado há mais tempo, mas eu acho que agora está pegando aqui no Brasil, né? Está virando um... Acho que sim. Talvez seja uma coisa de Brasil, né? Que nesse momento no Brasil a gente tem visto bastante. Eu acho que desde a pandemia deu um boomzão, assim, né? Desde 2020 que eu vejo um boom no podcast, assim, especificamente esse gênero, assim. Até porque alguns fizeram um mega sucesso, a gente vai falar disso daqui a pouco, e aí eu acho que a galera pegou no tranco. É que nem lá fora, né? Lá fora foi o Serial, não foi? Rolou aquele... Acho que foi, né? O Serial, que a gente até pode falar dele, falar mais ou menos o que foi o rolê, e aí eu acho que virou uma febrezinha lá também. Mas antes disso, se você está no YouTube, você já sabe que você tem que curtir este episódio, você tem que, de preferência, deixar seu comentário, engajar com a gente para o YouTube, entender que nós somos relevantes para você e te entregar o nosso maravilhoso conteúdo constante, só que não. Como é que é o nome daquilo que o povo do marketing fala que a gente tem que ter, amiga? Não é continuidade, é constância. É constância mesmo o nome da parada? Tem que ter constância. Eu acho que é exatamente essa palavra. Que acaba definindo, né, tudo é a tal da constância. E se você estiver ouvindo a gente em outros lugares, você de preferência ouve a gente aonde, né, Isa? De preferência, pessoal, claro, estamos disponíveis aí em todas as plataformas. Todas? Acho que sim. Disponíveis em plataformas de áudio disponíveis no nosso país. Porém, deixa a dica aqui, vocês baixarem o app da Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de áudio super bacana, que tem conteúdos super interessantes e um negócio incrível que a gente adora. É a única plataforma de áudio até hoje, presente momento em que nós estamos, que paga os seus criadores de conteúdo pelo trabalho que eles fazem. Como é que isso acontece? A forma mais simples é você baixar o app da Aurelo e encontrar o Chá com Breja lá, nada difícil, a gente deixa o link aqui na descrição, quem tiver no YouTube, para quem não tiver, tem lá no Instagram, vai dar tudo certo. E é só você dar o play no episódio, que pronto, a gente já ganha uma pequena remuneração com isso, e isso, lógico, ajuda a gente, pode nos ajudar, né? Não vamos fingir que a gente sabe como é essa sensação, mas pode nos ajudar, quem sabe, manter aquela belíssima constância, né? E a tal da constância. Vocês ouçam mais das nossas aleatoriedades por semana. Já foi um dia, porém não está sendo mais possível. Mas, enfim, resumindo, Aurelo, pessoal, passem lá. Muito bom. Recomendamos. E o que você está bebendo hoje, amiga? Qual é o chá da vez? Hoje eu estou tomando um chá de limão com gengibre que eu roubei lá na casa da minha mãe. A última vez que eu fui vê-la. Porque é um chá básico, mas por algum motivo eu sempre esqueço de comprar aqui. E eu tô porque eu meio que preciso acordar, tô meio derrubada pela vida. Gengibre é bom para isso, né? Inclusive, se eu tô tomando numa garrafa, geralmente eu tomo chás em canequinhas, em xícaras, canecas, mas é que, enfim, né? Tá estranho.
Aí na garrafa vai render mais um pouco, enfim. É isso aí. E a sua bebida de hoje? A minha é, no caso, preta como a minha alma. É uma Pepsi. É uma Que Pepsi. eu estou muito apagada, amiga. Eu tô só o pó, eu tô o sono, eu tô praticamente minha parede desaparecendo aqui, literalmente pelos meus cabelos, né? Tá vendo que a luz não tá uma luna. Faltou um contra-luz aí, ó. Um contra-luz para dar O uma... contra-luz é minha pele pálida, a olheira tá pegando. Estamos aqui, o quê? O Fantasminha Puft. Aliás, vai estrear, né? Fantasminha Puft aí, em breve. Que é isso? Me Não ajuda. sabe, não? É uma peça da Maria Clara Machado? Acho que é esse o nome. Não? Fantasminha? Não. Eu conheço esse negócio de Puft, mas não sei se eu estou no contexto correto. Talvez eu não esteja no contexto correto. Não sei, amiga. É porque na minha infância eu vi um monte de pecinha infantil. E essa era uma das Via várias pecinhas, me peças levavam infantis. pecinhas. E essa era essa, aquela do Coronel alguma coisa. Não sei, Tinha peça de coronel, não me criança. levaram, não. Provavelmente não. Provavelmente não. O pessoal lá em casa não levou, não. Mas é porque era tudo da Mas minha tudo bem. autora. Era coisa de mistério, assim. Mas não sei por que eu entrei nessa. Tava falando do meu estado Fantasminha Puft. decrépito. Mas vai passar, gente, vai passar. Eu vou voltar a tomar minha cerveja semana que vem, porque essa semana foi péssima. Péssima não, foi ótimo, mas foi exaustiva. E aí eu tô agora tendo que compensar com energético, com refrigerante. A gente vai com café também. Acabei de tomar um balde de café. Pô, e tá tudo em volta, é isso que eu gosto. Sabe que há pouco tempo eu tive a experiência de tomar um energético. Eu acho que eu nunca tinha tomado conscientemente um energético. E aí, numa gravação, o pessoal tava tomando energético, eu fiz essa mesma frase, tipo, nossa, acho que eu vejo isso, né? A minha vida inteira eu nunca tomei. E aí me deram lá para experimentar, me deram 2. Muito engraçado. E tinha gosto de babalu espremido, né? Com água tônica. Eu falei, ok. Não sei se me deu energia, não, ou eu não bebi o suficiente. Mas amiga, geralmente dá, assim. Geralmente taurina é um negócio que pega, que dá no eu tranco. acho que dá. Eu é que não bebi o suficiente, porque eu achei o gosto curioso e não soube apreciar. Eu tenho esse problema, para quem não sabe, porque o gosto que eu não consigo apreciar, eu não fico ingerindo. Logo, eu me divirto menos. E, enfim, pelo menos eu rio da cara dos outros que acham que estão se divertindo bebendo. Mas tudo bem. Bom, amigo, qual é o nosso papo? Ai, nem falo nada, né? Porque estou sendo julgada em praça pública. Bem, tá. Então, nosso assunto de hoje, como já dissemos, é o tal do podcast documental. Não precisa ser só de crime, né? Mas eu acho que rola acho que é uma coisa do investigativo. Investigativo. Não precisa ter crime, mas não, nem sempre tem crime, né? E aí, dando um pouco de contexto, claro que a gente estava conversando sobre que diabos a gente ia falar essa semana, porque hoje em dia a gente é assim, foi esse o tempo, né? Para quem estava aqui preparava, já temporadas arquitetadas com embasamento acadêmico. Outros tempos. Mas a gente estava pensando, né? Acho que a gente está indo muito para esse lado dos incômodos ou alegrias da semana. E eu estava falando com o Paulinho, que atualmente, pelo menos, eu acho que eu escuto alguns podcasts nesse padrão, né? E aí eu comentei com você sobre um que ainda está rolando, que é um podcast da Folha. Eu escutei ele lá no Spotify, que é uma pesquisa narrado pelo Chico Felitti, não sei dizer de fato. Parece que é dele. Não dá para mesmo, dizer que só ele está pesquisando, né? Não só ele, mas é muito pessoal a forma como a investigação se dá. Eu acho que ele está ali bem inserido, sim, né? E é um papo bacana que eu acho que tem uma... E aí, indo direto, né, para esse em especial, que é... Agora eu perdi, Paulinha, não lembro, mas me lembrei. A Mulher da Casa Assombrada. Eu acho que a Casa Abandonada. Casa Abandonada, amiga. Eu acho que é Abandonada. Pronto. Mas é uma experiência interessante porque, independente de qualquer coisa, claro que é um projeto com a Folha, né, jornal, é algo grande, bem patrocinado, mas você sente que tem uma experiência de você pessoalmente, né, ele como pessoa,
vive uma experiência, se interessa e vai lá investigar, né? Para quem não sabe, Chico Felitti é um jornalista, eu conheço desses podcasts, esse não é o único que tem ele narrando, ele investigando coisas que ele achou curioso, né? Mas uma das coisas que eu estava compartilhando, né, com você era disso de ser interessante, dessas pessoas narrando. É claro que eu pesquisando uma coisa que eu acho interessante, né? E um jornalista é uma coisa diferente, lógico. Mas é curioso isso, né? Essa forma de notícia. E aí eu estava pensando muito como, né? E aí sem generalizar, mas quase generalizando, né? Daquele momento de revista que a gente teve, de jornal, né? Que você tinha aquela página do artigo pessoal do jornalista tal, nananã, e ele tinha uma coisa meio que de crônica, né? Como você falou. E tem uma coisa de mais do que às vezes a gente fala dos podcasts de true crime, né? Em que as pessoas meio que narram o que aconteceu no negócio. Foi assim, ele era novo, nananã, ficou mais velho, apanhou de fulano, quando cresceu, tchu, amarrou, matou moças. E aí, geralmente moças. ou homens gays, que, né? Ou esses, né? Esses mas são... a misoginia segue aí, geralmente. Segue aí, certamente. Certamente. Mas são podcasts que trazem mais dessas experiências pessoais dessa pessoa que está participando daquilo, né? E aí lembrando que pode ocorrer ou não crimes. No caso desse da mulher da casa lá, da mansão abandonada, envolve um crime. Está lá no Spotify, sugiro que, né, pesquisem, é bem interessante, está acontecendo ainda, né? Não é um crime como esse, né? Apanhou da mãe quando era pequeno, cresceu, amarrou, matou moças, não é isso. Mas tem toda uma questão de construindo, né? De construindo a nossa interessância. E eu acho que parte da coisa que mais me surpreende nesses podcasts, nem surpreende, porque hoje em dia já está convenção de gênero, mas que sempre me causa a mesma sensação de como. Assim, porque ele até explica, né, o Chico, nesse podcast, que ele começou a ligar o gravador toda vez que se aproximava da pessoa que é o caso de interesse da história, já pensando em investigá-la e tal, né? Mas que ali eu acho isso muita invasão de privacidade e fico meio assim, cara, que bizarro. Ali eu acho meio... Não sei se vai rolar um processinho aí, como é que está sendo a proteção legal disso, do podcast, eu não sei, sabe? Porque assim, a pessoa está gravando uma conversa sem informar a outra que ela está sendo gravada. Eu acho isso muito... Ele deve estar muito coberto por conta vamos falar, né, da folha, né, do jornal que está ali por trás. Então, a gente fica achando que, a gente aqui, né, que legalmente ele está bem coberto. Até porque a pessoa que ele está entrevistando também... Bom, todo mundo tem o direito de se defender, não ser ofendido, né, tem tudo isso, mas... Bom, tem que escutar lá para a gente também não ficar dando spoiler. Mas tem uns casos, assim, por exemplo, assim, aqui no Brasil, os 2 podcasts que eu acho que fizeram esse tipo de formato virar um boom foram justamente no Projeto Humanos, o Caso Evandro. Ele já fazia esse formato antes, mas eu acho que o Caso Evandro fez esse boomzão, assim, né, de sair da bolha, que o Ivan Mizanzuki... e o Praia dos Ossos também fez isso, né? Verdade. Bastante. Eu acho que especialmente Praia dos Ossos, porque assim, o caso Evandro é muito gigante e assim, tem uma coisa do Ivan tá gravando, tá lançando os episódios enquanto investiga. Então, por mais que tenha storytelling, tem uns momentos meio confusos, tem mais episódio do que deveria ter. Não é uma coisa tão amarradinha. Talvez, né? Então, eu acho que por mais que tenha viralizado, não é todo mundo que consegue passar 2 horas ouvindo um podcast e assim, buscando onde é que tá, né? Cadê o ponto? Ouvindo fita de confissão, áudio também. É quase uma coisa de nicho ali, né? O Praia dos Ossos, eu acho que meio que instituiu a formatação mais bonitinha que a galera está seguindo, especialmente os veículos, né? Globo, Folha, o Globoplay está saindo com um monte de podcast nessa vibe também, que é uma coisa bem mais amarradinha, mais curtinha, mas que todos eles têm esse formato. Eu estava ouvindo uns gringos do mesmo cara sobre culto, que assim, a pessoa meio que te coloca na situação junto
com ela, né? Tanto interrogando as pessoas, né? Você meio que vai na investigação junto com o repórter. Algumas vezes rola atuação, então, e aí deixam claro, ó, quem está falando comigo é um ator reproduzindo uma coisa que a gente tem em autos, né? Que a gente tem. E aí beleza, é menos creepy, talvez, mas tem esse cara que eu falei dos cultos, que eu vou até dar de saideira, é muito surreal, porque eu fico, cara, você tá sozinho no meio de um culto, tipo assim, e fazendo perguntas demais, sabe assim? E aí eu fico, cara, como é que isso não terminou muito mal, sabe? Porque o gravador não protege ninguém, né? Não protege Enfim, ninguém, especialmente porque você não tá mandando imediatamente, e ele já estava num lugar sem sinal, sem Wi-Fi, ou seja, ele não tá nem mandando aquilo para alguém, sabe? Para tipo, se proteger, não tem como, não tem como. E aí você fica... Eu fico meio... Tudo bem que eu sei que assim, aquilo já está editado, aquilo já está comigo, logo o cara saiu daquela situação, já está tudo certo. Né? Se eu estou ouvindo, claro, é porque o cara está bem. Mas é muito desesperador você ouvir certas coisas, você fica assim, caramba... Você acha mesmo, amigo? Amigo, você está com gente aí com você, né? Não sei. Eu entendo o que você quer dizer. E eu fico pensando nisso. De certa forma, não sei, mas eu tenho a impressão de que todo jornalismo é investigativo, porque você precisa investigar para chegar a conclusões, né? Você precisa buscar coisas, mas né, não posso dizer de fato que é isso. Mas tem algumas situações em que a gente fica um pouco apreensiva, né? Acho que isso também dessa invasão de privacidade que você falou. O Chico Felitti também tem um outro podcast, que é Além do Meme, que foi por onde eu conheci ele, onde eu soube quem era o cara. O Spotify que me ofereceu, não foi nada aconteceu. E o Além do Meme é um podcast que tem algumas temporadas, são curtas até, e ele investiga, ele vai atrás dos memes, né? As pessoas que são a cara, a voz, ou o que seja, de memes, dos memes do Brasil, assim, que a gente, sei lá, até eu que sou meio pamonha, né, digital, sei mais ou menos quando fala. E de vez em quando tem umas coisas que se levanta, que... Nossa, eu acho que um dos últimos que eu vi foi o do senhorzinho do Slime, que foi acusado de pedofilia, e a internet que fez isso, tadinho. Eu fico muito assim, né? Imagina levantar essas conversas para as pessoas. Eu sei que é o jornalismo, eu sei que é o job, mas sei lá, né? E ao mesmo tempo é um trabalho de espalhar conhecimento, né? E aquele outro episódio que eu te mandei do podcast, que eu não lembro o nome de jeito nenhum, mas que o Ivan fala, né, disso, é para, né, que ele mesmo não fica ouvindo true crime, ele não sabe disso, que ele só levanta, se ele está investigando, é porque ele quer que se entenda alguma coisa sobre o crime, que não, né, que a gente chegue a algum lugar com isso, no mínimo que se aprenda, não necessariamente que se resolva, né, porque também é demais. O caso Evandro foi um caso único, mas eu fico muito assim, né? Imagina trazer algumas memórias para essas pessoas. O Além do Meme tem episódios muito assim de gente que se deu muito bem, de gente que se deu muito mal, gente que não tá nem aí. Enfim, tem uma variedade de coisas. Eu sempre fico me perguntando isso. Eu acho que tem que ter um profissionalismo, né? Não sei. Eu acho que é profissionalismo, quando estou achando outra palavra, para se colocar nessas situações de risco, de invasão de privacidade, muito grande, sabe? E não só invasão de privacidade em si, porque se a pessoa quando a pessoa está dando o consentimento dela, eu acho que eu fico menos incomodado do que esse lance de toda vez que eu estava chegando perto dessa moça eu ligava o gravador, entendeu? Eu não sei se em algum momento ele vai me explicar isso, por mais que ela seja o monstro que ela se revela. Monstro não, né? Porque quando a gente chama uma pessoa de monstro, a gente desensibiliza que é um ser humano que fez essa merda, mas assim, é um ser humano terrível, fez uma merda absurda. Ainda assim, eu acho muito assustador, sabe? Que alguém possa fazer isso de boa e transformar num podcast. Essa parte, a parte dele investigando e tal, eu acho meio de boa, mas isso de cheguei perto de você com o gravador,
É quase como se, sei lá, tivesse licença porque ela tem essa vibe meio louquinha, sabe? Não sei, eu achei isso meio Eu acho que é esquisito. muito do jornalismo, sabe? Uhum. Eu acho. E aí, de novo, chegou uma hora em que a gente foi... Vamos viajar aqui, tá? Chegou uma hora que o jornalismo ele virou meio que de TV, tá? Uhum. Mas a gente tem que se lembrar que a gente tem aí séculos, certo? De jornalismo impresso, de pessoas, né, só na conversa. Digo isso da TV porque chegou esse momento em que a gente diminuiu a quantidade de publicações impressas, não que, né? Chegou um momento muito louco, o jornalismo não precisava de faculdade, enfim, já aconteceram várias coisas, mas... E aí eu não estou nem levando para o certo ou errado, mas eu tenho a impressão de que essa foi a essência da coisa. Pessoas gravarem, certamente isso veio muito antes do posso gravar, né? Uhum. De vez em quando a gente está ouvindo um podcast desse e alguém pergunta, posso gravar aí? Ou você está vendo no YouTube, posso te filmar? Você já está filmando, mas... Né? E aí até uma coisa pessoa, que eu sinto assim, por exemplo, tanto o Ivan faz muito isso, no Praia dos Ossos fala muito isso, assim, a gente percebe que claramente a pessoa sabe que está sendo gravada e tem momentos que a pessoa fala, não quero falar sobre X, aí vem a narração, né, da reportagem e traz aquele fato que a pessoa não está querendo falar pelo que está nos autos de processo, pelo que se sabe factualmente, independente da pessoa querer falar ou não. Isso é uma coisa, sabe? sim, Porque aí você está respeitando o direito da pessoa de não querer se pronunciar sobre aquele assunto. Agora, quando a pessoa nem sabe que ela está se pronunciando, sabe assim? É isso que eu fico meio... Não sei, mas eu acho que isso vai ser explicado em algum momento, no sentido de, cara, autorizações foram pegas, embora eu acho, pela personalidade que foi descrita ali, que não me parece que tem, sabe, autorização nenhuma, mas não sei. Eu acho que só foi, sabe? E ali, nesse caso, tenho a impressão de que só foi, é isso como você falou, sei lá, as coisas também sempre tem um jurídico e um legal envolvido, mas tem isso, né? Eu acho que é um podcast dele que tem muito nome tampado, muito fulano não quis falar, tem um pouco da própria história, né, do que mas é um caso desses que tem muito... Aí o porteiro, mas ele não disse. Aí fulano falou, mas pediu para não ser gravado, né? Então a gente vê que tem, sim, a coisa da tem pessoas que têm o direito de não quererem falar. É isso. Né? E eu fico... É isso. Algumas pessoas tiveram esse direito mais, sabe? Eu sempre fico me perguntando, vamos te ver se não, eu sempre me pergunto quem foi que entregou as fitas pro Ivan. Nossa. Eu já passei um bom tempo assim, quem será que chegou com essas fitas? E eu lembro que no momento em que eu estava... enfim, porque o anonimato permite as pessoas fazerem coisas. A pessoa que estava com... Pessoa, sei lá, instituição, não sei, que estava com essas fitas das confissões, né, forçadas, das fitas da tortura, tá com isso uma vida, porra. Todo mundo sabe dessa merda, a vida das pessoas foi destruída, a gente morreu, a gente perdeu tudo, pelo amor de Deus, sabe? Mas o anonimato permite umas coisas e de vez em quando, enfim, eu às vezes estou ouvindo um podcast desse, eu entro na vibe, tá? É difícil. Geralmente eu ouço com o computador por perto, porque eu quero ir lá saber quem é. Quero ir lá ver fotos de fulano. Quero ver a cara dele, né? Tipo, que é esse filho da puta. É bom porque assim você provavelmente acompanha a história melhor do que eu, porque os do Ivan, gente, Projeto Humanos, eu fico muito perdida, muito sério. Eu tô vendo um novo episódio, eu falo, gente, mas quem é essa pessoa que ele tá me referindo agora? Aí ele até me lembra, ele fala, não, aquela pessoa que eu disse que era tal, eu falo, mas eu não lembro o que é isso que você tá me dizendo que a pessoa fez. Eu dou uma viajada muito grande, porque é muito conteúdo. E a voz dele é meio hipnótica, né? Quando eu vejo, eu já não tô mais prestando atenção na história, nem eu tô nos meus pensamentos. Né, cara? Eu acho que em Altamira eu tenho procurado menos do que eu procurei no caso Evandro. O caso Evandro foi muito assustador para mim. Eu ouvi, sabe, aquele processo narrado foi uma coisa muito assustadora que a gente tinha ouvido falar. Eu ouvi em looping, né? Ouvi diretão, em binge, desculpa, falei errado. Porque estava pronto. Desses aí que a gente está falando é o que tinha tudo, né? E eu ficava, e eu quando eu ouvi para valer, menina, foi aquela época que eu estava com o pescoço torto, não era para eu estar no computador. Não era, mas eu ia lá assim,
parada, olhando meio que pro alto, diminuía todas as luzes da casa, do computador também, pra eu tentar ver a cara daqueles filhos da puta. Era muito forte, eu precisava, eu não sei explicar. Mas, enfim, como conteúdo, eu fico sentindo que tem... É isso, para além de crime, né? O além do meme não envolve crime nenhum necessariamente. Não envolve crime, mesmo são circunstâncias. Bom, meme, vocês entenderam. Metade disso vai ser divertido e barra interessante para o engraçado. Mas eu acho bacana que acabou virando um veículo e uma forma da gente falar coisas, né? Um negócio engraçado que eles sempre falam no além do meme é assim, o sujeito virou meme, ele vai na Eliana. É tipo uma coisa assim, 8 pro meme ser coroado, 8 entre 10, eles têm que ser convidados pela Eliana, é o auge do meme. Nunca tinha prestado atenção nisso, que eu não faço a menor ideia de qual canal passa a Eliana. Eu também não, hoje em dia. Né? Mas traz uma cultura extra, né? E essa tentativa da TV continuar sugando o conteúdo da internet é um negócio que rola de vez em quando. Quando por acaso tem uma TV ligada na minha frente, eu vejo que ela está passando o conteúdo da internet. Sabe, assim, tipo, os melhores vídeos do TikTok, que nem era o Faustão, vídeo cacetada do Faustão, que vinha, sabe, o universo de onde. Aí, de vez em quando, eu passo por alguma TV, ela tá passando assim, os melhores vídeos do TikTok da semana. Cara, mas eu acho isso mais... Não é honesta a palavra, assim, eu acho que menos ridículo, eu acho mais aceitável, até porque a TV tem que se manter viva, né? Mas do que o lance da forçação de barra para virar alguma coisa na internet, às vezes, sabe assim? Que tem muito também. Melhor, né? Faz uma tentativa de ter uma linguagem que não é própria ali para tentar virar alguma coisa na internet, sabe assim? Sendo que se fosse orgânico, talvez virasse. Assim, muita coisa da internet veio da TV organicamente, dos absurdos televisivos naturais, entendeu? Você não precisa... né? Memificar a sua forma de falar para ser aceitável na internet, sabe? Tem umas coisas assim que eu fico... Olha, eu quero crer que não, mas será que precisa? Eu não sei, sabe? Eu não sei, eu fico com aquela sensação que essa gente Z tem do cringe, sabe? Toda vez que eu vejo uma coisa, esse povo tentando ser internético, eu fico meio... Não. É cringe. É muito cringe. Tô entendendo. Embora a gente tenha fugido do assunto total, mas é isso que a gente faz aqui, né? Então, tá tudo bem. Mas o que eu queria chegar é muito nisso que era o meu ponto, né? Quando a gente estava falando sobre esse tipo de podcast. E aí, de novo, hoje em dia acho que eu vejo muito menos, consumo muito menos jornalismo diretão na TV, sabe? Por nada não. Muito do porquê eu não fico em casa o suficiente para ver o jornal. Esses dias eu estava almoçando na padaria, tinha um jornal, eu olhei para ele, imagina. O Jornal Nacional tá tudo certo, nada contra, tá tudo bem. Mas eu fico sentindo que tem umas coisas que eu lembro de 2000, né? Se vão 20 anos. A gente vê umas reportagens, pronto, Suzane von Richthofen foi ser entrevistada na Globo, aí o microfone estava ligado, eles pegaram vazando, ela chorando, sabe? Essa coisa que acontecia era na TV, entende? Era na TV aberta essa daí. Cara, então. Mas o que eu fico sentindo... um negocinho acontecendo. O que eu fico sentindo na TV hoje é que tá muito uma repetição, assim, sei lá, você liga o jornal, tanto Globo News, CNN, qualquer uma dessas, ou os jornais mesmo, né, de horário, né, das TVs abertas, parece que é uma repetição de si constante, né, do tipo, o que foi falado no meio-dia vai ser repetido às 7, que vai ser repetido às 8, e nada se aprofunda. E o que rola nesses podcasts é justamente essa vibe investigativa, é você pegar um assunto e você entrar nele, né? É tipo assim, é uma coisa imersiva, assim. Então, para mim, é muito doido como a gente passou meses e meses falando de Queiroz, eu só fui entender o que de fato envolveu aquilo ali ouvindo um podcast investigativo sobre o assunto. Porque, para mim, beleza, eu estou ouvindo falar daquilo um tempão, eu entendo superficialmente o que aquilo significa, mas eu não entendia o tamanho do esquema, rachadinhas, etc., até ouvir um podcast sobre o assunto e falar, caceta,
E a gente não consegue ter a dimensão com o tempo. Bom, lembrando que o tempo da TV é um tempo limitado por anunciantes, Sim. horários de programa, é o que é. Não, e dá atenção mesmo, né? Você não pode esperar que o público que está te vendo meio-dia vai ser o mesmo público que vai te ver às 7, que vai ser o mesmo público que vai te ver. Então, assim, tem que repetir mesmo, né? Tem uma coisa, assim, é mais passar a informação do que aprofundar aquela informação. É verdade, tem um pouco disso, né? Tem um pouco, não, tem muito. E eu lembro que tinham... E aí, de novo, né? Tô aqui de novo com aquela cabeça de 2000 e pouco. 2010, nem lembro mais o que acontecia na TV em 2010. Ainda mais TV aberta. Mas que você tinha aqueles programas, né? No final, ou o programa do domingo, que eles pegavam e eles entravam no negócio, né? E eu acho que era daí que tinha o Fantástico, aquele programa com a Glória Maria, que eu sempre esqueço o nome, que tinha uns negócios da natureza que eu gostava muito de ver. Era muito legal. Sempre tinha uns Eu sei o que é Globo outros. Repórter? Globo Repórter? É isso? Acho que sim. Sim. E, em teoria, eles iam mais, sabe? Eu vejo que a Globo News tem uns especiais, assim, de mais, não sei o quê. E é bacana, mas às vezes é aquilo, eles são às 11 da noite, acho que eles seguem aí, é lógico, né? O jornalismo não acabou, a TV não acabou, não é assim, é isso que estão me dizendo aqui. Mas o formato do podcast, a mídia, né, onde o podcast está, ele permite tão mais, né? E acho que permite, eu acho que permite uma coisa mais... Imersiva? Da análise Eu acho que sim, e também uma coisa que, às vezes, a TV, que é nessa do... Não tem esses canais, que a gente tem esse debate lá eles dão mais opinião, aqui eles dão menos opinião, sabe? E eu acho bacana, às vezes, você tá ouvindo o Ivan e ele fala, poxa, eu peguei meu filho no colo, né? Eu não imagino como é que seja. Eu achava que era ruim, mas agora... são coisas que acrescentam, né? O próprio Chico Felitti falando, pô, ela falou com a moça da farmácia daquele jeito que vocês sabem, né? E aí você entende o que o cara quer dizer. E você sabe que aquilo é uma opinião baseada na vivência dele, que às vezes chega na sua, né? E é um tipo de permissão que o TV... jornal, não é que não tenha, mas ele é mais... Tem até, tipo, sei lá, tem programas, sei lá, esse da Globo News, a gente geralmente almoça assistindo um que eu... é ótimo que ele sempre está passando, meus pais sempre estão assistindo, e eu esqueço o nome dele, mas é basicamente um programa de opinião, os repórteres estão ali para... Tem o Estúdio I, que é aquele que eles ficam sentadinhos. É isso, um programa exatamente. de opinião total. Eles estão ali para dar opinião, mas só que assim, são mais opiniões tão... Não me entendam mal, assim, são jornalistas muito competentes, alguns, inclusive, são personalidades que eu gosto muito, eu rio beça com a forma como eles falam, mas, assim, é muito meio pasteurizado, é mais do mesmo, entendeu? É meio senso comum daquela bolha, claro, né? Porque, tipo, claro. né? Mas não é isso que você está falando e que é o que eu comparei com a crônica, que é uma coisa assim, quase experiência pessoal. É quase como se alguém estivesse contando aquilo para você num bar do que aconteceu com ela. Assim, né? Eu tenho uma sensação muito grande dessa imersão de... essa coisa que eu falei aflitiva de estou ali com a pessoa no momento em que aquilo está acontecendo, e às vezes é muito surreal, dependendo de qual é a situação, porque tem uns podcasts, isso que eu falei das coisas de culto, tem uns podcasts que as pessoas vão... elas... E o imersivo é porque o repórter emerge naquela realidade, de fato, às vezes. Ou o podcaster, né? Porque às vezes a pessoa nem repórter ela só é louca mesmo, ela só é um indivíduo fascinado por aquele assunto e vou lá. Eu e meu gravador e a você sorte. lembrar isso, que eu não sei se o Ivan era de jornalismo, que ele dava aula. Não, ele é designer, amiga. Ele é designer com uma pós em teologia. É assim... aleatório do aleatório, entendeu? Tipo... Fiquei curioso e investiguei, né? É isso, é bem isso. Só isso mesmo, nada mais do que isso. Mas essa... Não lembro, eu sumiu o que eu ia falar alguma coisa. Não lembro mais qual era o ponto que eu estava seguindo, para onde que eu estava indo com isso. Emergindo e também sobre... fica mais pessoal, essa coisa que, tipo, fica muito pessoal. É difícil você sair de um podcast com a experiência de que não... um podcast desses investigativos, que você fica com a sensação de que não aconteceu nada, não fui transformado por isso de alguma forma, não fui tocada por essa informação de alguma forma. Porque com o jornal acontece muito você não ser tocado. Até porque tá tudo meio banalizado, especialmente violência, né? Tá tão pasteurizado, é tanta
E é numa quantidade, por mais sensível que seja o jornalista que está te comunicando aquilo, é quase como assim, você nem fica mais chocada, só triste, e é uma tristeza que a gente já está meio anestesiado quase, assim, né? Acho que sim. Já ficou tão habituê que a essa altura meio que, tá. Poxa, outro daquele, nossa, isso é uma merda, né? Bora seguir. E né? Amanhã tem outro e tal. E quando você tá num podcast ouvindo relatos, especialmente relatos das pessoas que estão passando por aquilo e tal, dá um nervosão, assim, né? Que nem série documental, assim. Eu gosto muito dessa experiência de você, de fato, entrar naquele universo, né? E que, por exemplo, um documentário, não que um documentário não tenha isso, filme documental também permite muito isso, mas existem filmes documentais e filmes documentais, né? Tem uns que são bem jornalístico no sentido... muitas aspas, tá, gente? Careta da palavra, assim, de tipo, é muito formalzinho. E aí você não tem essa experiência também, né? É verdade. Não tem. Não sei, é só, de novo, alguém contando a história. E, mais uma vez, está tudo certo, só contar a história. A gente já entendeu isso aí. É isso. Tá tudo bem. Às vezes as pessoas só estão contando a história, mas é um outro formato. Mas é isso, como fica diferente, né? Eu não vou dar essa dica de saideira, não, porque eu acho que é útil para agora. Tem um documentário, já tem um tempo lá na Netflix, que é Quem Matou João Bonnet? João Bonnet? João Bonnet, é uma menininha. Era um nome difícil, não lembro como é que as pessoas falavam. É um da minha lista que eu não assisti ainda. Era uma criancinha que foi morta e, claro, foi morta, acharam um corpinho, mas não se encontrou esse culpado até hoje. E é muito interessante que é um documentário, e aí pensando de novo nesses formatos, né? Nessas formas de investigação e também de contar as histórias, ele é feito, esse documentário, ele é de 2017, já tem um tempinho, para contar essa história do documento da menininha, eles meio que fazem um casting para um filme, né? Para o que seria o filme, a coisa mais óbvia que a gente vê hoje em dia, é o filme do crime. A gente tem essa romantização, novelização de todos os crimes possíveis. Esse documentário, e eu espero muito que vocês tenham conseguido entender o nome, porque é esquisito, eu não soube falar direito, mas enfim, em inglês é isso, Casting João Bonnet. Por que ela tem esse nome assim? Ninguém falou e talvez não fosse tão relevante mesmo. Mas eles contam fazendo esse casting. Então, você não tem um jornalista perguntando para os pais, cadê a menina, né? Quem é que foi, onde é que você estava? Você tem pessoas, atores, profissionais ou não. É uma coisa engraçada. Inclusive, tem momentos que essas pessoas são perguntadas sobre o seu trabalho. Tem lá, tipo, um professor de educação sexual fazendo casting em papel de policial. Então, eles dão umas piradas, é bem interessante. E tem pessoas que são da cidade onde a menininha faleceu, pessoas que participavam de concurso de beleza, essa menina participava também, e elas é quem vão te contando a história. Né? Aí, assim, eu estou fazendo o papel, eu estou no casting, né? Estou aqui para ser selecionada para fazer o papel da mãe de Jean Bonnet. Tá. E o que ninguém pergunta, e o que você acha da mãe? As coisas só vêm, sabe? Então, assim, vamos supor que tivessem 5 pessoas sendo entrevistadas. Elas vão falando, eu lembro. Uma outra, assim, eu não morava aqui, mas eu lembro que saiu. Eu lembro que a gente era vizinho. E aí vão vindo coisas super pessoais, de uma falando, essas coisas podem acontecer. Quando eu era pequena, minha mãe me deixou sozinha com fulano e não sei o que aconteceu, sabe? É muito interessante como você, em momento nenhum, vê a cara dos pais, você não vê essas pessoas, a gente não vê o crime, né? A gente não vê essa encenação como todo, mas as pessoas do casting vão contando o que os seus personagens fizeram e o que elas achavam disso. É muito... Porque não é sobre isso, né? Existe essa coisa do não dar opinião, do não se meter, mas é isso, tem o cara dizendo, né? Um foi preso, um lá que era pedófilo. Ele é muito esquisito. Claro que acharam que era ele. Mas não foi? Mas poderia ter sido, porque ele era muito esquisito. É uma coisa que às vezes o jornalista não poderia dizer. Né? Tipo, a pessoa ser trial by esquisitice, mas a gente sabe que isso funciona. E é um documentário super aleatório nesse sentido, porque no fim das contas, a gente não tem nada.
Aconteceu um crime, ele está sem solução até hoje, disse que tem um envolvimento dos pais, ninguém sabe. Prenderam um pedófilo, não foi ele, sabe? É uma coisa meio desesperadora e eu achei interessante, esquisitinha, mas interessante a forma do documentário, porque com certeza tem podcast falando sobre isso, pessoas supondo, né? Indo muito além, mas eu acho que ele trouxe, por exemplo, essa situação, né? Seria sido a mãe. Então, tem várias mulheres que falam, eu nunca faria isso, né? Nunca, não choraria pelo meu filho. Outra diria, mas eu, né? Meu irmão morreu, eu não chorei. Então, são coisas que, sei lá, é bacana isso. O cara que fala, né? O cara era muito esquisito, ele deve ter feito, era um cara super esquisito, falou, eu nunca faria. Então, tem uma coisa de pessoal, a gente nunca vê repórteres, é uma cinematografia interessante, inclusive. Tem bons momentos, mas é de uma pessoalidade, sabe? Não tem ninguém perguntando, e aí, conta, lê aqui esse papel no dia. Sobre o assunto, né? E você fica imaginando, eu acho que eu não tinha ouvido nada sobre esse caso, sinceramente, acho que não. Claro que tem filme disso, claro que tem um monte de coisa sobre isso já, mas foi um caminho diferente, sabe? Que o documentário pegou. Aí tem um negócio incrível assim, foi o irmãozinho. Aí uma criança de 9 anos nunca teria força para isso. Aí eles botam várias criancinhas de 9 anos. Um consegue esmagar a melancia em 3 segundos. E agora? Será que foi o irmãozinho? Sabe? Cara, mas esse contraste é sensacional, né? E que às vezes rola em podcast também, justamente com esse lance de entrevistar pessoas diferentes, né? Falando sobre a mesma coisa. Eu acho que uma das coisas que eu mais gosto quando fazem esse tipo de coisa é justamente testar a opinião pública, né? Porque é muito fácil com esses crimes, com essas coisas, a gente ir com a manada, né? No nosso julgamento. Tem coisas que eu acho um pouco estapafúrdias para ir com a manada, tipo, esse lance das pseudo-bruxas de Guaratuba, para mim, é muito acreditar que aquilo, saca? Que aquilo é real. Eu tenho muita dificuldade, assim. Mas eu não sei se é por conta da bagagem específica que eu tenho sobre esse assunto também, né? Não tem como saber. Acho que sim. Né? Também não sei. Isso, não dá para saber. Mas ainda assim, esse tipo de opinião e você contrastar com opiniões com fatos é muito bom, né? Esse de agora, do Projeto Humanos, qual é o nome mesmo? Altamira, né? Eu ainda estou com uma certa dificuldade, porque me parece que a gente está rodando, ainda não está chegando em muitos lugares, assim. É difícil para mim também, viu? Nossa. Eu não sei se é porque o caso faz isso também, sabe? De tipo, me parece que eles foram muito para... Mas eu não sei se também é porque a gente teve o caso Evandro antes, que rolou uma clara situação absurda ali de atitude policial misturada com um cara que incriminou pessoas e tal. E aí eu fico ouvindo todas as coisas me perguntando assim, tá, é aqui que tá a coisa errada? Onde é que tá a coisa errada, né? Caçando, onde é que tá a coisa errada? Aí apresenta várias, mas assim, isso significa que a pessoa que foi presa foi injustamente, sabe? Eu acho que não sei se é o afetamento do caso anterior, mas eu tô com uma dificuldade nesse sentido, né? Porque a gente teve muito de opiniões contrastantes no último, talvez muito porque o Ivan estava numa pesquisa ainda, né? Ele estava tentando descobrir o que aconteceu. Então vinha uma pessoa e falava completamente o oposto do que a outra tinha falado, e você ficava, what the fuck, e agora? Quem está falando a verdade, né? Tipo, ou são só opiniões? Tinha esses momentos de contraste interessantes. Agora eu tô meio sem saber, assim, não sei se eu não tô ouvindo direito. Bem perdida, amiga. Eu tô bastante perdida. Eu tô perdidona nesse caso. Ele chega a um nível assim do eu não saber direito o que está acontecendo. Sabe? Tipo, tá. E aí? E aí tem fulano preso, mas parece que é isso mesmo até agora, né? Pessoal que viu, mas já disseram aí que tem um ou outro que é estranho ter falado isso aí. E eu tô pensando até em tomar esse mesmo caminho como você tomou, que era de dar uma esperada, sabe? Um pouquinho para voltar, para aí também eu não consegui acompanhar a coisa direito.
sei lá, tô repensando se eu vou ouvir semanalmente, que nem eu faço lá com a moça com o Chico Feliz e a moça da casa lá. Mas Casa outra Tamira, eu abandonada. tô... É isso, eu nunca vou conseguir, né? Você tá vendo que eu não tô conseguindo falar nessa porra. Hoje eu não tô conseguindo falar o nome de várias coisas, geralmente consigo. Mas é isso, tem uns que a gente fica muito perdido nessa investigação. E, enfim, aí eu acho que tem uma coisa do áudio também, né? Era um pouco disso. E é muito legal quando eu falo desse documentário lá da Jean Bonnet, que é muito legal isso de novo, o vídeo, né? A possibilidade de a gente visualizar as coisas, e aí, pronto, a criança de 9 anos não consegue. Mostram 3 crianças. Amigo, uma consegue de primeira esmagar o crânio. Sabe? Tô vendo, já deu. Você não precisa falar nada, né? Mas é a mídia que é, né? É a experiência que é, e ao mesmo tempo acho que ela é muito interessante do seu próprio jeito. Permitem coisas diferentes, né? É isso. Permite um outro caminho também. Outro tipo de investigação, né? Pô, permite você ficar gravando a pessoa no gravador, né? Se tivesse com a câmera, ia ser muito mais difícil. Rapidamente ela teria sacado. Ele não teria conseguido tantos áudios dela. Não, e me dá muito mais nervoso, eu acho, até ouvir ele descrevendo ela do que se eu estivesse vendo uma imagem, porque me dá muito nervoso a forma como ele descreve o lance da máscara empapada na cara, tem umas coisas assim que o sensorial da descrição às vezes dá muito mais nervoso do que você vê a coisa, bate o olho na sabe? foto. Eu ainda não consegui identificar a foto dessa senhora, eu tô só com a descrição dele. A minha mente já criou várias coisas interessantes. E é isso. Geralmente eu vou lá, falou o nome, eu já digito, sabe? O nome da pessoa no Google. Mas essa eu não tô conseguindo. E tem um outro lance que a gente não falou, e eu não sei se isso já rolou aqui no Brasil. Eu espero que role em breve, porque é um fenômeno interessante. Uma das coisas que eu fiquei, assim, eu descobri essa parte do fenômeno lá fora justamente por causa do caso Evandro, porque ele citou o Serial, e aí eu fui lá ouvir. E aí, não só descobri que eles têm 500 mil podcasts nessa vibe, mas, assim, o próprio Serial teve filhotes, assim, porque como a investigação ficou meio aberta, não rolou o que aconteceu no caso Evandro, né, tipo, pessoas foram inocentadas. No Serial, ela tá numa reinvestigação de algo que parece... Tem um garoto preso, né, por ter matado, teoricamente, uma ex-namorada. Só que não tem provas o suficiente de que foi ele que matou, mas as provas que existem também assim, a forma que as coisas que ela descobriu não inocentam ele. E aí o podcast tipo, deu uma viralizada absurda lá, até porque ele é muito bem contado e a gente fica bem sensibilizado com a história de todo mundo envolvido naquilo, mas fica sem resolução e ela meio assim, talvez ele seja culpado no final das contas, não sei. E aí você fala, porra, assim, não é que assim, tudo bem ela dizer que ele era culpado, mas assim, descobrisse o final, né? Não me entrega um talvez, fiz tudo isso aqui para nada. Não sai assim, né? E aí, o que eu achei interessante é que vieram podcasts, depois, inclusive, de gente da família dele, vieram vários podcasts posteriores, numa de tipo, não, vamos investigar e tentar descobrir a real, porque já que esse daqui ficou aberto, e aí mostra tudo que ela não viu, que ela não investigou, e foi uma investigação mega profunda, você vai acompanhando junto com ela está investigando profundamente. Só que ela não viu muita coisa, que outras pessoas vão lá investigando e vão descobrindo. Então é uma coisa assim, é a investigação da investigação para achar coisas que a primeira investigação policial não viu. Então é um negócio muito louco, né, desse universo e da realidade. É um negócio muito absurdo, é muito absurdo, assim, que isso exista, sabe? E o garoto lá preso. Deixa aberto, né? Ele tá preso até hoje. E sei lá o que aconteceu, né? Esse caso é um caso que eu não faço a menor ideia do que aconteceu de fato. A gente está muito acostumado a esses podcasts, né, atuais virem contar sobre a possível inocência de alguém. Nesse eu não sei. Eu sei que o cara tá lá e parece, mas não é. Aí o amigo diz que é com certeza, mas ele diz que não é com certeza. É aquilo, né? Eu tenho um achismo, mas aí o meu achismo é que nem o da pessoa que falou que uma criança de 9 anos não seria capaz de quebrar a cabeça de alguém. Ele consegue. Né? Exato. Mas assim, considerando a quantidade de casos de true crime que eu já assisti, eu tenho uma sensação
de que alguém que se mantém dizendo que é inocente muitos anos depois de já tá toda ferrada emocionalmente, já foi quebrada pelo sistema, não tem mais chance de sair dali, a pessoa continua afirmando que é inocente, continua tentando... É forte isso, né? E aí, cara, quantos anos você vai passar, né, naquele investimento emocional de provar que você é inocente se você fez a parada? Isso para mim é muito difícil de acreditar, mas de novo, né, a pessoa lá disse que acha difícil de acreditar que um garoto de 9 anos quebraria a cabeça de alguém. É isso, né? Eu tenho esses achismos são complicados, né? Eu entendo isso que você quer dizer, e eu tô tentando lembrar que é o nome de um documentário que eu vi na HBO, que é aquele cara que é acusado de matar 3 senhorinhas, né? 3 senhorinhas, 3 mulheres mais velhas, nos Estados Unidos, isso há muito tempo. Ele hoje em dia é um senhorzinho, velhinho, caquético. E o neto do procurador, do juiz, não sei. Quem faz esse documentário, né? Investiga tal. E eu não faço a menor ideia, né? Se ele fez isso, esse cara. E parece que ele não fez, e ele segue dizendo que é inocente até hoje. Sinceramente, está perto da senilidade já, em breve não vai ter como saber isso. Apesar dele estar vivo, não vai ter como saber. Eu acho que talvez agora já não dê, né? Acho que o último episódio que tem ele saindo, né, da cadeia, ele está muito velhinho. Então, não sei. Mas ele garantiu que não foi ele, mas ele já garantiu que não fez coisas e fez, né? Que nem o Making a Murder, né? Tipo, isso. Você fica, cara, revoltada no início, aí você segue revoltado, porque aquela polícia é muito absurda, mas ao mesmo tempo o cara faz um negócio e fala, opa, Como assim? Como assim? E esse documentário foi um dos que mudou, sabe, a minha perspectiva disso. Eu lembro do Making a Murder me deixar confusa nesse sentido, porque eu tenho uns 2 ou 3 episódios que eu falei assim, meu Deus do céu, coitada dessa pessoa. E aí vem para quem nunca viu, o Making a Murder, a pessoa conta a história dela, e aí no finalzinho, né, vem os fatos. Não, mentira. Não, Making a Murder não é o que é o cara que é condenado pela polícia injustamente. Eu quero falar, aí depois ele sai, ele consegue sair, e aí depois ele é condenado de novo. Ele é condenado de novo. Eu não sei se ele fez. O que eu tô falando é um que a pessoa fala o negócio. Caramba, qual é o nome desse? Me ajuda aí, tá lá no Netflix. Caramba. Confession Tapes, talvez? Pode ser? Não, Confession Tapes a pessoa é levada a acreditar que fez. Mas esse é um que não, tipo, a pessoa tá lá contando, poxa, aconteceu isso comigo, aí o sujeito tentou me matar e, nossa senhora, eu matei ele, consegui. Aí depois vem a polícia, tipo, não foi isso, o cara tava de costas, a filha da mãe chegou, matou ele no jeito, tem vídeo, sabe? Mas você olha no olho da pessoa e você fala assim, putz, caraca, que merda que você passou e eu sinto muito. E não foi bem assim. Então, sabe, são coisas que vão ficando estranhas. Esse caso do Serial, eu falei assim, nossa, coitado desse menino, um menino muçulmano, né? Um rapaz islâmico numa comunidade americana. A gente sabe que tem toda uma pré-história, né? Ainda mais na época que rolou a parada, né? É isso, e imagino que tudo isso deva ter contado, sim. É inocência da nossa parte de dizer que não. Mas eu não faço a menor ideia. É isso, sabe? Mas eu não faço a menor ideia, mas eu não fiquei perdida. É isso, que é o que acontece com a Tamira. Eu concluí que eu não fazia ideia. É diferente. Eu concluí que eu não sei. Agora, a Altamira, eu tô assim, gente, a gente vai chegar aonde com isso, sabe? Cara, eu vou ter que maratonar. É isso que eu te falei. Eu parei de ouvir e cheguei à conclusão de que eu vou ter que maratonar essa merda, sabe? Alguns dias seguidos para conseguir entender. Pode ser que em 2024, né, amiga? Porque Ivan... Cara, mas eu acho que não, porque dessa vez ele tinha fundos, ele não tá mais fazendo isso durante as férias da escola, lá da faculdade, entendeu? Ele tá, de fato, fazendo isso full time. E com a ajuda de pesquisadores e gente para checar fatos, assim, tá robusto o rolê, né? Então, eu espero... Eu não tenho essa fé na humanidade, não. Mas também não julgo, né? Porque... o nome, lembrei. Nossa, que eu fico nervosa quando eu não acho as coisas. Os assassinos... O velhinho, o cara que hoje em dia matou as 3 senhorinhas,
em 1960, matou ou não matou, tá na HBO, e é Os Assassinatos de Starved Rock. E eu me lembro muito das pessoas falarem assim, poxa, mas elas eram 3 mulheres, ele era um homem só, sabe? Imagina, ele não ia conseguir. Aí uma virou e falou, você não tem noção do que é a construção na cabeça de uma mulher, de uma vida inteira, um homem ameaçador, mesmo que elas fossem 3 senhorinhas e um garoto novo, né? Então tem umas coisas assim que eu não faço a menor ideia, mas não fiquei perdida. É isso. Não me perdi. São 3 episódios, vale a pena, assistam lá. Tá lá na HBO, fiquem à vontade. E o outro você achou o nome? E é isso. Ai, meu pai. Nossa, esse eu não tô nem sabendo escrever o que é. Mas isso existe, tá, gente? Eu não tô louca, eu não tô inventando uma parada aqui na minha cabeça que ninguém nunca produziu. Cara, real, tem esse negócio. As pessoas contam a história e depois vêm os fatos. Um outro que é nessa vibe também de investigação, mas que eu acho que é quase como se é a mesma coisa, só que não, porque o que está sendo investigado é tipo uma crença. E que eu imagino que vão ter, assim, tem o abuso, que eu já falei aqui, que tem um pouco essa vibe de tipo, como é que a nossa sociedade tá assim, e será que tem solução para isso, sabe, em relação a abuso sexual? E aí vai nas entrevistas e tal, com pessoas que sofreram isso e pessoas que abusaram. É meio que uma investigação filosófica quase sobre o assunto. E aí uma que saiu agora da mesma galera do Praia dos Ossos, que é Crime e Castigo, que é sobre punitivismo, né? Existe uma solução para isso? Eu confesso que eu achei muito bom o podcast, muito bem feito, muito bem roteirizado, mas eu saí com ele do mesmo jeito que eu entrei, no sentido de, cara, não sei, entendeu? Não sei se eu tenho uma opinião formada a partir dos argumentos que foram levantados aqui, porque me parece que tudo tá meio cagado, entendeu? Não sei se tem uma grande luz no fim do túnel em algum momento, não sei. Mas é muito bom o podcast também, que, de novo, essa é uma investigação que não é uma investigação sobre uma pessoa, sobre um caso político ou criminal, né? Não é sobre fatos tanto, é sobre crença, né? Crenças sociais, crenças... até, tipo assim, sobre estrutura social, de certa forma, né? E aí é bem complexo a situação. E aí você vai entrando em casinhos específicos para tentar levantar argumentos, sabe? É bem interessante essa vibe também. Mas e aí, amiga, temos mais algum ponto? Assim, eu queria chegar um dia, parar e tentar analisar isso enquanto gênero, mas eu acho que eu tenho que ouvir muito mais podcast para perceber padrões, assim, para além dos ruidinhos e da trilha sonora, assim, para além de efeitinhos, sabe? E de coisas do que a gente falou de ser imersivo, de ter opiniões, de ter... Né? Eu quero mais em termos de análise de gênero. Eu gostaria de pegar também algum tipo de análise de gênero. Acho que é possível, acho que, como você falou, a gente tem que se aprofundar no rolezinho, com certeza. Ou, mas melhor, eu quero que alguém faça esse trabalho por mim, entendeu? Que alguém faça esse trampo acadêmico para eu ler. Pessoal aí formando os futuros, pessoal da faculdade, dos mestrados, dos doutorados, esse negócio aí que o pessoal faz. De comunicação audiovisual da vida aí. E quem porque é áudio, hein? É áudio, super dá pra... áudio. É muito interessante, né? E no fim das contas, o que eu acho bacana é isso, esse retorno do áudio. Porque eu sinto que a nossa geração não foi uma geração do ouvir rádio dessa forma, sabe? Além do Greatest Hits, quando a gente era criancinha, mesmo assim, logo foi. E de desprezar muito o papel do áudio, né? Tipo assim, eu fico pensando mesmo, inclusive, se a gente pensa no audiovisual nacional não tão recente, relativamente recente, do som cagado, aquela vibe do som pode ficar cagado, né? Sabe? Eu entendo questões de tecnologia, etc., mas assim, eu fico pensando, mano, o som não pode ficar cagado, o som não pode não estar no roteiro, e muitas vezes não tá, sabe? A pessoa não se preocupa em botar, em descrever o som, e eu fico assim, cara... E aí você ouve um podcast desses
e os ruídos, o silêncio. Isso é tão importante, atmosfericamente falando, para criar uma imersão narrativa, que você fala, what the fuck, né? Como é que às vezes o audiovisual passa displicente por isso, porque a imagem é né, tão mais importante, a fotografia é tão mais poderosa. Não que não seja, mas assim, a hierarquia entre as coisas que me incomoda um pouco. Assim. Me incomoda, imagina. Ranços de pessoas desse mercado, não é mesmo? De fato. É isso, amiga. Não sei se eu tenho mais coisas úteis para dizer, além de fico perdida com isso, não fico perdida com aquilo. Que é meio que assim que eu tô, mas eu tô assim na vida mesmo, atualmente. Ai, meu Deus. Ai. Então vamos para a saideira. Deixa eu achar aqui meus podcasts de indicação. Let's go! Um se chama Revelations, que é sobre um culto muito bizarro em volta de um cara que... E esse eu achei interessante por causa dessa peculiaridade, porque o líder do culto abusa dos homens héteros do culto. Uau. Então, assim, é um nível de lavagem cerebral, porque, inclusive, o tesão do cara é esse, né? Tipo, de subjugar os homens da parada, assim. Uhum. Então, e tem uma coisa meio renascentista no culto, e eles têm uma vinícola. É uma coisa muito doida, amiga. É uma coisa... Manda aí. É um paranauê bem interessante. E aí, o outro Ô, céus, cadê essa porcaria? O outro é The Gateway. O caminho do portão, né? Que é sobre um culto de uma é uma mina que viralizou no YouTube, assim, a líder da seita é uma garota. Inclusive, tem um documentário também para quem se interessar que chama The Deep End, que aí eu surtei mais, eu acho, que vendo o documentário do que eu ouvindo o podcast, embora o podcast tenha sido uma boa entrada para a parada, porque no documentário você vê ela falando mais atrocidades, que no podcast... Não é que não tem ela falando no podcast, mas são mais pessoas falando sobre ela, e inclusive as opiniões do podcast, lá do jornalista. E no documentário você vê ela falando umas coisas que... Eu acho que foi a primeira vez que eu vi uma líder de seita que tem uma pegada mais narcísica do que sociopata, do tipo, ela realmente não tem noção. Sabe assim, quando você vê que a pessoa... Pelo tipo de coisa que ela fala na frente de uma câmera. Ela não tem noção... tem gente que não tem um filtro. Ela não tem noção do absurdo que ela é, em termos de... Não tem. Mas é maravilhosamente absurdo aquele negócio. E é muito bom. Então, é isso. Revelations e The Gateway, e de sobrinha o The Deep End. E eu vou te passar essas coisas para você não surtar, pode deixar. E você, amiga? Então, né? Eu acho que vale... Bom, caçem lá o Chico Felice no Spotify. Tem o Além do Meme, a da Mansão. Acho melhor eu botar isso lá na arte no Instagram, porque hoje eu dei muitas dicas de coisas que eu não me lembro a cara. Não me lembro o nome, o que não é tão comum assim para mim. A mulher da casa abandonada, amiga. É isso. Tem uma mulher, tem uma casa e ela tá abandonada. É isso aí que a Paulinha disse. Eu vou falar para vocês verem, porque vale super a pena. E o Além do Meme, que a gente... Enfim, para também sair um pouco do banho de sangue. Acho que o Além do Meme é bacana. Eu queria dar uma outra dica mais aleatória, que é um filme de 2000 É um filme, foi mal, porque é quem eu sou. E as coisas às vezes se resumem em filme para mim. É um filme de 2005, eu lembro dele ter sido um grande filme na época, 2005, 2006 agora, mas não vejo pessoas falando muito dele hoje, que é Capote. Capote era um autor, Truman Capote, tem esse filme em 2005, que é ele escrevendo um livro que é um dos grandes livros do true crime, na verdade, que é o A Sangue Frio, Cold Blood, no qual ele
quanto escritor, autor, jornalista também. Acho que, né, fazia a investigação dele, agora não lembro se ele era de fato jornalista. E ele é um dos mais citados por essa galera, né, de referência, assim. E ele foi, né, teve um assassinato, claro, um mass murder lá, de uma família inteira, vamos falar assim, e ele foi lá, ao vivo, né, caçar esse cara, caçar ele e equipe, isso é ele e a melhor amiga, como um bom gay nos anos 60, né? Ele e a melhor amiga foram lá entrevistar essas pessoas, o filme acompanha isso. Muito sobre ele, mas muito também sobre ele e a relação dele com um dos assassinos, que é muito interessante. Eu acho que isso acontece às vezes com a gente, como a gente fica fascinado pelo criminoso, né? Como o caso Evandro é o caso Evandro agora, mas ele era As Bruxas de Guaratuba, né? Sim. E como isso acontece, que às vezes o nome do que a gente chama é o caso, o nome do criminoso. A gente não lembra o nome das vítimas e por aí vai. Às vezes, não é sempre, é claro. Mas é uma coisa muito forte. Tem essa relação dele, que é um fato, né? Claro que é um filme, tem seus momentos de romantização, mas ele ficou mesmo muito encantado com esse assassino, por motivos. Aí, né? Tem uma certa, né? Tem uma certa... Inclusive, a gente... Aquela que abre o episódio na saideira. Não vou fazer isso. Vai lá. Mas é só um comentário que eu tava pensando aqui dessas coisas de fez, não fez, né? Tem um documentário que me deixa muito indignado, que é aquele do Memphis 3, né? Que ele é uma trilogia, o Paradise Lost. Nossa, eu fico muito indignada, que é aquele tipo de caso de pessoas condenadas injustamente. Só que qual é o problema para mim? Eu acredito muito neles, tá? Porque eu acho muito absurdo a ausência de provas com a qual eles foram julgados. Acima de tudo. Acima de tudo, exatamente. E as provas que parecem apontar para outros lugares que não foram investigados, sabe? Que você fala, mano do céu, não acredito. Tempo que vocês gastaram com isso, ao invés de ir atrás do que poderia de fato ser a parada. Só que o diretor é um cara que fez documentário e ainda por cima aquele filme absurdo do Zac Efron, meio glamourizando o Ted Bundy, sabe? Tanto o doc quanto o filme dele, por mais que ele diga que não, o que eu vejo é o que eu vejo. Sabe assim? Deu um super... O Ted Bundy era meio que ele só era incompreendido. Foi super isso, aquele filme. Dá uma sensação muito grande dessa glamourização do psicopata genial, sabe? Também. Que ele não é como se ele estivesse perdoando o Ted Bundy, mas um que faz isso que você está falando, de tipo, olha esse cara que tinha tudo para não ser. Quase o que aquele juiz fala para ele, né? De tipo, meu você filho, teria sido genial. Você teria sido genial. E aí você fica, mano, esse cara... E os meninos, de certa forma, são muito inocentados, né, pelo documentário. É uma das coisas que fez a revolta toda acontecer e as pessoas se mobilizarem por eles. Que eu entendo super. Mas, assim, tendo visto isso, eu fico, ai, mano... Tudo bem, não tem provas, sabe? Eu acredito mais neles do que não. Mas tem formas e formas. Existem formas e formas de... história. É isso. Sabe? Para mim é isso. Tem formas e formas e, às vezes... sabe, a forma como você entrega a história simplesmente entrega uma forma específica de ver uma coisa. É isso. Eu acho que tem uma coisa que é muito forte assim para mim, sim, mas e as pessoas, né? Quais são os nomes dela? Quem elas são? É muito forte. E às vezes você entende o caso do Capote dá uma dificuldade na vida dele, ele tem as pessoas em volta que ficam tipo, sério, cara, sabe? Olha o que está acontecendo, tipo, sério, você vai arrumar advogado para ele? Não, mas é porque isso, mas assim, é sério? Você jura que você está indo por aí? E é um livro, eu li esse livro há muitos anos, comprei num sebo. O meu é velho, capenga, gosto dele, não sei cadê, mas enfim, e é isso, né? É meio que não como as pessoas, como é que a gente fala isso? É como é que o assassino chegou lá e não como foi lamentável a forma que elas morreram. Entendi? É terrível, mas o ângulo é o do killer. E aí, sei lá. Mixed feelings. Mas vejam lá o filme, tá bonzão. Dustin Hoffman ganhou o Oscar pra esse filme aí. Tava bom mesmo. Tava não bem que o legal. Oscar signifique alguma coisa. Aquelas. Não. Não.
Indeed. Gwyneth Paltrow ganhou um Oscar também. Não é mesmo? Não é no mesmo ano que Cate Blanchett, como é mesmo o nome dela? Ah, sim, Fernanda Montenegro. E acho que... enfim, estavam lá com ela. Enfim, vamos parar. Né? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Até semana que vem. Se vocês tiverem sugestões de assunto... Não, semana que vem, amiga, porque pensa, esse aqui vai ser lançado na próxima, então se tudo der certo, vamos lá, sigam a gente em todas nas redes sociais, ou seja, no Instagram, que a gente só tem essa mesmo, siga a gente na rede social, siga a gente no lugar que você está ouvindo o podcast, siga a gente no YouTube e aperta a porra do sininho, e aí você vai saber se for semana que vem ou não. Descubra no próximo episódio. Find out. Cruz, tchau. Tchau, people.